seja. Amados irmãos, aqui estamos novamente no nosso encontro de paz, de amor e de alegria. Mesmo neste tempo de pandemia, onde o Brasil chega a passar dos 100 mil mortos por causa da corona, assim mesmo, com tudo isto, a situação não está resolvida, não sei quando vai ser. Na realidade, há muito medo, muita insegurança, e as pessoas então ficam apavoradas. Isso não é para menos. Só existe uma solução, enquanto a vacina não sair mesmo, depois da vacina, a solução chama-se J-E-S-U-S, Jesus. Olha, estou muito feliz de estar de novo com vocês todos. Hoje é dia 9/8 de 2020. Quanto tempo passou, hein, gente? 2020. E estamos ainda impactados com a explosão na grande cidade de Beirute, uma das maiores cidades do Oriente Médio, com 2 milhões de habitantes. A cidade está com 300 mil pessoas desalojadas, casas destruídas, porto destruído, um grande holocausto, na realidade, aconteceu naquela cidade. Como as outras tragédias desta nossa época, ninguém esperava. E outras coisas virão que ninguém espera, porque são os princípios das dores. Como nós temos lido, Jesus avisando que as dores até a volta dele teriam um princípio. Quando tem um princípio, já é o começo e as coisas continuam. Um cronista muito famoso, Alexandre Garcia, ele disse que o socorro está dentro de Beirute, dentro do Líbano. Ele disse que os ladrões libaneses são piores do que os brasileiros. Existem miliardários de monte lá no Líbano, que o tanto que eles roubaram durante 20, 30 anos daquele país. E com o pé nas costas eles resolveriam todo esse problema, com pouco do grande roubo que eles vêm ocasionando naquela nação. E esperamos agora que Deus trouxe uma tragédia para justamente colocar um cobro naquela situação. Bom, analisando os fatos do momento, eu quero ir agora direto à nossa mensagem. Muito bem, gente, eu continuo cheio de esperança e quero passar e encorajá-los a isso. Não temam as coisas que estão acontecendo, porque o próprio Cristo disse: quando virdes essas coisas acontecendo, olhai para cima e exultai alegremente. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Esta redenção, ela acaba com o Covid, acaba com câncer, com tuberculose, com HIV. Esta redenção é a vida eterna. É justamente o alvo do cristão. A cidade celestial, a vida eterna, o reino de Deus aqui na terra. Se você não lê a Bíblia, comece a ler. Agora, hoje eu queria impactar você com uma responsabilidade. E gostaria de voltar lá onde tudo começou, na nossa igreja Lugar Forte. Eu sou o pastor Geazi Ferreiro, auxiliado pela minha esposa Deisiara Ferreiro, pelo meus filhos Alexandre Augusto Ferreiro, músico de primeira qualidade, e ele também está gravando esta mensagem. Meu filho Júnior, um grande apoio dentro da igreja desde o princípio, Yara e Raquel, e aqueles que os acompanham, esposos, esposas, filhos, que são meus netos, graças a Deus. Hoje comemora-se o Dia dos Pais, mas estava dizendo uma famosa psicanalista que o Dia dos Pais é uma coisa interessante. Até 1940,
os pais não representavam nada com relação à educação dos filhos. Eles representavam um tipo de delegado. Todos trabalhavam fora, traziam os recursos, então eles eram considerados os deuses da grana. Fim do mês era aquela festa, chegava o salário e tal, e as mães é que educavam os filhos, faziam tudo por eles. E os pais então perderam o contato com os filhos. Isso ocasionou uma cultura em que os pais não tinham vez na educação dos filhos. Eles eram considerados delegados, e muito comum as mães, quando os filhos abusavam nas artes que são próprias dos menores, as mães diziam assim, quando chegar eu vou contar para ele. Era só assim que eles conheciam o pai. Vai chegar o delegado, ele vai descer o porrete na gente. Gente, graças a Deus, a civilização atual dos anos pós-guerra vieram valorizar o papel do pai na família. E hoje os pais não são apenas aqueles que trazem os recursos, as mulheres também emanciparam-se de uma certa maneira, começaram também a trazer recursos, trabalhar fora, foram adquirindo a sua cidadania. E então, hoje, graças a Deus, passados os anos, as mulheres dirigem, as mulheres trabalham fora, elas ajudam, e nisso os pais tiveram a oportunidade de se envolver mais com os filhos. E hoje eles não são apenas os produtores dos recursos. Hoje eles têm a oportunidade de conviver com os filhos, ajudá-los, e não são mais apenas aqueles que vão chegar à noite e a mãe vai dizer, esse fez isso, fez aquilo, e vão castigar os filhos. Não são mais delegados. Então nada melhor do que dizer, bem-aventurados vós pais, como Deus diz na palavra, honra teu pai e tua mãe. Ele não manda honrar só a mãe, honra o teu pai e tua mãe, o único mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Olha, eu acho que não tenho sido um mau pai, porque com a minha idade é sinal que Deus tem me dado vida longa. E eu me orgulho dos filhos que eu tenho, graças a Deus. Mas voltando ao nosso tema, eu estou sendo aqui monitorado no tempo. Eu vou ter que terminar logo, porque o pastor Alexandre, ele me avisou, ele falou que depois de 10 minutos todo mundo puxa o carro. E você não diga que não, que vocês estão loucos para almoçar, estão cheirando o cheiro da carne assada, do macarrão. E eu nem sei como vocês me aguentam 10 minutos, agradeço por isso. Mas olha, gente, foi numa rua de terra, lá no Bosque da Saúde, distante, que tudo começou. Eu morava num sobradinho, comecei a evangelizar na minha loja, na 24 de maio, e a Deise na minha casa, ali na Ibituruna, numa travessinha, num sobradinho. Tinha na esquina uma mulher desesperada e o marido marceneiro, porque a crença deles não satisfazia as necessidades espirituais. Era um casal que estava para se separar. A Deise ia lá todo dia falar de Jesus, e então eu quero lembrar este texto de Romanos 10, antes de continuar a história, para você entender o que eu quero dizer. Então guarda este texto para você, porque é uma mensagem para a tua vida. Se você fizer o mesmo, quanta bênção vai vir para a tua vida, além daquelas que você já tem recebido. Aqui diz assim, Paulo falando depois de uma grande experiência. Ele diz aqui no capítulo 10 de Romanos, a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Olha que maravilha. Salvo do quê? Salvo do inferno, da miséria, da desgraça, da perseguição, do crime, da droga, da família desviada, de tudo que não presta. Será salvo. Não é só você esperar morrer para ir para o céu, não. Ele começa a cuidar de você. O céu começa aqui e agora. Se você ainda não fez uma entrega a Jesus, entregue, porque é de graça. Aqui ele diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas vão crer? Olha que pergunta maravilhosa. E como crerão naquele de quem não ouviram? Está cheio de gente aí que ainda não ouviu Jesus
como personagem real que ele é. Não como um coadjuvante de Maria, mas realmente Senhor e Criador do universo, junto com o Pai e o Espírito Santo. E diz assim, como está escrito, como ouvirão se não houver quem pregue? E diz mais além, para quem prega, ele diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha, o Evangelho é coisa boa. O Evangelho é paz. Pregando o Evangelho, seus pés se tornam formosos, mesmo que caminhando no esgoto das ruas que não tem tratamento, como era lá naquela rua nossa, que a molecada brincava nas águas de esgoto, que corriam pela rua, virava na de baixo. A vizinha lá de baixo se converteu, o papai dos dois filhos também, a vida deles mudou radicalmente, aquela moça tornou-se companheira da Deise na pregação. Por que que eu estou citando este caso? Um dia, na rua de baixo, uma vizinha veio correndo, chorando, ela já tinha se convertido, eram várias irmãs, sendo que uma delas tinha sido prostituta. E veio correndo dizendo para... eu estava na cidade trabalhando, graças a Deus. E chegou assim dizendo, olha, pelo amor de Deus, corre lá na minha casa que o marido da fulana está com um facão correndo atrás dela em volta da mesa, diz que vai matá-la e está bêbado. Olha, gente, sinceramente eu ia chamar a polícia, mas sabe o que a Deise fez, essa mulherzinha corajosa? Ela foi lá, entrou na sala, apontou o dedo para o possível criminoso, ela sabia, eu nem lembro o nome dele, disse, você aí, me dá logo esse facão e para com essa história. Ele parou pasmado, regalou o olho e entregou o facão para ela. Sentou-se chorando, ouviram o Evangelho. Ele se converteu, veio a transformação, e mais tarde mais outro monte de gente. Um dia eu vou contar a história de um sargento da aeronáutica que se converteu ali também. Uma história tremenda, viu, gente? Olha, eu tenho muita história. Muito bem, foi uma maravilha, mas deixa eu continuar a minha história que eu estou contando. Ele diz assim que, como ouvirão se não houver quem pregue? Então, gente, você fica orando pelos outros, mas se você não for lá falar de Jesus, como ouvirão se não houver quem pregue? Não adianta, é oração vazia. Não tem. A fé sem obras é morta. A obra é você agir. Sai do sossego da tua casa, do teu trabalho, da tua firma, vai arriscar a vida lá, talvez, com o sujeito com um facão. Pode ser que não dê muito certo e você leve uma facada. Mas você vai para o céu, aí você vai logo. Mas olha, Deus vai te guardar, porque quem envia é Deus, pois aqui diz na palavra, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A Deise tinha os pés formosos, ela já vinha fazendo isso faz tempo. Os pés dela brilhavam. Quando ela entrou lá, é como se Deus estivesse entrando. E ela, na humildade dela, moça novinha ainda, não teve medo, como continua não tendo até hoje. Mas, por favor, não chame a Deise para resolver problema. Vai você, porque ela não foi chamar o pastor, nem ligou para mim na loja. Não havia tempo, nem para a polícia chegar. Ela pregou. E depois ele diz assim, terminando, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Deixa de fofoca, deixa de ficar falando mal dos outros, gastando tempo em conversa à toa. Vá falar de Jesus, você vai se surpreender com a alegria que as pessoas vão ter. Quando você começa a falar de Jesus, a fisionomia da pessoa muda. Ela regala os olhos, ela abre os ouvidos e fica atenta. E quando você prega o Evangelho, ela sente que ela estava precisando daquilo, porque você está anunciando, como diz aqui, coisas boas. Então, Paulo diz, se não há quem pregue, olha, você é chamado a pregar. Ele não vai dizer, se não há quem pregue. Se você não pregar, ele vai dizer, puxa, você tinha coisas boas para contar, coisas boas para falar, faz 20 anos que você tem pessoas e você não fala, por respeito humano.
Você acha que vai perder a amizade. Você pode perder algumas, mas aquelas que você vai acrescentar vão valer 1000 vezes mais do que todas aquelas que não ouviram. E não perca tempo pregando 2, 3, 4 vezes para a mesma pessoa, porque o bom semeador não semeia 2 vezes na mesma cova. Ele semeia uma vez em cada cova, para que muitas covas possam ser abertas, não para enterrar defunto, mas plantar a semente de Deus, que é vida. Que Deus abençoe vocês todos. Deixa eu orar para vocês. Senhor, eu encorajo esses meus amados irmãos nesta semana, que tenham coragem, deixem que o Espírito Santo fale aos seus corações e eles se sintam capacitados pelo Espírito Santo para alcançar pessoas, para que esta semana não seja só anúncio de mortes pela Covid, por desastre, por aquilo outro, mas seja uma semana de vidas nascendo para a vida eterna, por causa desses amados irmãos que sairão pregando a palavra de Deus. Eu os abençoo para isto e declaro que os demônios que operam para amarrar a vida de vocês, impedindo que saiam agora em nome de Jesus, e todos recebam unção do Espírito Santo para saúde e cura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.